Salve aí, gente, tudo certo com vocês de casa? Quem tá falando aqui é Arthur, estamos em mais uma edição do nosso querido podcast, o Strange Podcast, né? Salve, rapaziada, meu nome é Luiz e hoje estamos com esses dois entrevistados aqui. Eu queria saber mais um pouco de vocês dois, vocês poderiam se apresentar aqui nesse podcast, por favor? Sim, é claro. Meu nome é Pietro, eu sou estudante do IFBA, eu desenho nas horas vagas e eu também jogo muito e eu leio muito conteúdo. Então, a leitura desse livro realmente foi uma coisa que me interessou. E pode se apresentar também, Christian. Prazer, gente. Meu nome é Christian, sou estudante do segundo ano de eletrônica e vim também falar sobre esse livro, né, que vai trazer várias reflexões pra gente sobre nosso povo e tudo mais. O livro em questão, né, é o Olhos d'Água, de Conceição de Evaristo, né, um clássico aí da literatura brasileira. E a gente queria debater um pouquinho sobre esse livro, né? E primeiro, vamos começar aqui, qual foi as primeiras impressões de vocês, né? Tipo, com o livro. Foi um livro legal, ele conta muitos contos, ele é um livro de contos e muito em geral. Então, no livro tem várias historinhas, pequenas, não são muito grandes, em relações a histórias envolvendo a cultura africana e a africana brasileira, né? E qual foi o conto preferido de vocês nesse livro? Com certeza foi O Luar, né? Com certeza uma história linda sobre esperança, né, de um povo fragilizado, mas sendo da África a gente consegue se simpatizar com tudo isso. Certeza, né, velho? Então, Vamos abrir a pergunta? qual o significado do nome Ioluá, né? E como ele se relaciona com a personagem, né, dessa história, né? É um nome assim dado pelo todo o contexto contado na história, todo o contexto daquele povo, que é necessário falar sobre tudo isso antes de comentar sobre esse nome, porque era um povo cheio de história, cheio de força, mas com o tempo foi enfraquecendo pelos... que foi se enfraquecendo com o tempo por causa das dificuldades que esse povo foi passando, problemas de seca, e isso gerou até mesmo a dificuldade de nascer novos filhos, e por isso que tem esse nome de Oluá, que significa uma nova esperança para o nosso povo. Então, o nascimento daquela criança fez com que eles voltassem a ter a esperança que eles tinham antes. Mas por que você acha que, em específico, essa criança foi tão importante na história? Porque na história dá pra ver que teve outras crianças que nasceram antes dela, mas porque ela foi Ioluá, né? Ioluá. Porque ela chegou a nascer num período em que, tipo, até tinha crianças pequenas, mas, tipo, passou uns... não se fala de passagem de tempo, mas dá pra se entender, eles passaram pelo menos 5 anos, 3 anos, sem nascer uma criança na aldeia, no ambiente. Então, o fato dela ter nascido já foi um presente, e justamente foi esse o nome dela. Que loucura, né? Tipo assim, ficar 3, 5 anos sem nascer uma criança. Mas O pessoal comprou TV, né? vocês poderiam me explicar o porquê disso? Porque ficou todo esse tempo assim sem nascer alguma criança? Tipo, a teoria de vocês, né? Tipo, se vocês não souberem. É isso, não é muito explicado no conto, né? Mas a gente, várias culturas que a gente vê por aí de povos que passam por dificuldades, pode acontecer, né? Tem guerra acontecendo por aí. Hoje em dia tem o Nordeste, vez ou outra, passa por uma seca, passa por uma fome, entendeu? E para acrescentar a fala de Pedro de antes, ainda mais importante de quem ela nasceu, né? Porque aí você vê pelo texto que eles têm uma forte ligação com o nome das pessoas, o nome das pessoas traz o significado delas, traz a importância delas para aquele povo. E ela foi filha justamente da pessoa que chamava Esperança. Literalmente a filha de Esperança. Agora eu vou lembrar o nome exato da pessoa, que é um nome africano, era meio difícil de pronunciar. Que bacana, velho. Vamos pro segundo tópico aqui. Como a personagem simboliza esperança e continuidade? Né, dentro dessa aldeia, dessa história, como é que ela, nesse contexto onde ela está inserida, ela representa essa esperança aí dessa aldeia, essa continuidade aí dessa nova geração que vem, né? É muito, de novo, repetindo um pouquinho, o fato dela ter nascido depois de uma época de miséria, isso acabou trazendo uma certa esperança. Porque um povo que está desesperado, com fome,
sem nem motivação para viver, os jovens se matando, não querendo viver naquela situação, e os idosos que sobraram já não queriam mais fazer nada, e os adultos sem motivação nenhuma para nada. O fato dela ter nascido e num momento desses trouxe uma esperança, uma ideia de que ainda pode ter vida, mesmo numa situação tão horrível. Então você acha que ela ali nesse contexto é como se fosse um farol ali para essa comunidade? Sim. É literalmente dito que toda a aldeia sentiu pressão nos seus úteros. Então todo mundo ali como se tivesse parido uma criança mesmo. Até os homens sentiam pressão no útero Sim, deles? até os homens. Até os homens. Caramba, É então uma deve licença ser- poética, né, do autor de poder contar essa história. E sim, vocês têm mais alguma coisa para contar da história? Algum ponto que vocês gostaram? Algo assim do tipo? Não, desse ponto específico, eu acho que foi. Certo, então vamos ver o próximo Passa tópico pro aqui. E que elementos da cultura afro-brasileira aparecem no conto, né? Dessa história aí, num dos vários contos e também dentro do livro Olhos d'Água, né? Quais são os elementos dessa cultura, desse povo que são inseridos, né, nesse contexto aí, né? Não sei se de pressionar. Esse aqui não precisa de podcast, tá pressão, ligado? Deixa a conversa fluir de boa aqui, mano. Mas não é sim, tipo, a gente consegue se simpatizar pelaquela coisa. Não é um conto que se diz ser do nosso povo brasileiro e tal, mas você percebe pelo modo da escrita, pelas gírias utilizadas e pelo contexto mesmo. Pô, É um quem contexto nunca muito foi, relacionado. quem nunca foi no interior assim, sabe, que é mais civilizado, não é todo, sabe? Ela é muito relacionável com a gente, principalmente a nossa cultura, muito espalhada, muito diversificada. Então, a cultura indígena, que a gente também tem muito, é muito similar à cultura africana em certos pontos, principalmente de vivência, em sentido de aldeia, em sentido de viver em conexão com a natureza, etc, etc. Então dá pra gente se conectar muito bem com esse tipo de coisa, que é uma coisa que está impregnada na gente, de qualquer forma. Sim, a cultura africana é uma cultura linda, né, velho? Ela traz, tipo assim, um bocado de história, assim, também, velho. Tem mais alguma coisa para vocês comentarem? Vocês acham? Eu acho que não. Tipo, eu queria mais saber mais disso, né? Tipo, que elementos da nossa cultura brasileira tem nessa história? Ou se não tem, como é que funciona isso? Nesse conto específico, vocês estão falando de Ayoluá, né? Ioluá. Isso, Ioroá. Nesse conto Ioluá, aparece alguma cultura afro-brasileira ou só africana mesmo? Aparece, é mais africano, mas ainda assim pega a brasileira, porque isso foi uma história que foi contada e passou pra gente. Então isso é uma parte da cultura que a gente acabou pegando da África em geral. Certo. Então vamos pular o tópico aqui, né? De que forma o nascimento e a infância, né, são tópicos bem importantes aí no começo aí de um povo, de uma vida, né, são representados como resistência nessa história, né, nesse conto de Evaristo de Macedo. De que forma isso é representado nessa história? Embora não possa parecer, mas nascer já é um ato muito difícil. O fato de uma pessoa ter que ser minimamente saudável, a pessoa ter que Carregar ter que 9 ter- meses a ter- gestação, né? ter que ter um ventre bem nutrido para conseguir gerar uma criança, além do processo, né? Você sabe, né? Além do fato de ter que ter esse tipo de coisa, além disso, a mulher vai ter que ter um trabalho muito grande no parto, tem a dor do parto e tudo. Mas a questão de crescer, o fato de você ter uma criança, aquilo ali já não se resolveu. Você ainda tem que cuidar dela e ela ainda tem que ter que crescer. Então, o fato dela ter crescido, ou ter nascido e ela ter crescido, é porque justamente as pessoas voltaram a ter uma certa esperança na vida. Então, elas voltaram a trabalhar, a querer justamente sustentar a Iowa. Voltaram até a vida como deveria ser, né? Porque esse povo estava muito imersivo ali nessa condição de dor e sofrimento que estavam passando. E essa criança representa aí, nesse caso, uma nova chance. Porque a vida é isso, uma nova chance, um novo começo, né? Isso dá uma esperança toda para essa população, né? Em si, né?
A vida traz segundas oportunidades, segundas chances. Enfim, podem continuar aí. Tem uma parte do livro também que fala sobre que com o tempo, né, os mais velhos iam indo e eles perdiam essa referência deles, né? Como continuar o povo a dizer, nosso povo já está indo embora, as pessoas que a gente conhecia na infância já estão indo embora. E agora a gente tem que passar a nossa sabedoria, mas para quem? Né? Então, tem isso. Vamos passar para o próximo tópico. Bom, com a obra conectada à alegria de Ioluá com a história de seu povo. Como a obra ela conecta essa felicidade dessa criança e o nascimento dela com a história desse povo, né? Com essa história dessa cultura, como é que isso é interligado, né, nesse conto. Então, desculpa interromper o papo aí que tá fluindo muito bem, né, e tal, mas eu queria fazer aqui a chamada dos patrocinadores aí, né, pro público, então acompanha aí, velho. Salve família, beleza? Tá falando aqui o Arthur, mano. Estamos aqui aparecendo os patrocinadores massa do nosso podcast, né, meu mano Luiz? Salve família, meu nome é Luiz, estamos intrometendo aqui, por quê? Porque, família, fechamos um patrocínio com uma casa, viado, de apostas, a cada verdão, viado. A melhor casa de apostas do Brasil, mano, que multiplica seu patrimônio até 1000 vezes, mano. Eu mesmo botei R$1, mano, ganhei 1000, né, no jogo do helicóptero, mano, que só vai subindo, né. Não é que nem um avião que cai, o helicóptero só sobe, né, família, não tem jeito. É isso, família. Então, se você não quer ficar igual os mendigos da liberdade, família, aposta aqui no Betão que é sucesso, tá ligado? E eu sou maior de 18 anos, tá ligado, família? Não vai apostar o dinheiro que você tem aqui pra pagar suas contas, fatura do cartão, tá ligado? Aposta só o que tá sobrando, família. Como o Arthur falou, você aposta R$1 e saca 1000, família. Então, pra você não ficar igual os mendigos da liberdade, família, aposte no Betão, vai ser feliz. A melhor casa de aposta do Brasil, e use o nosso código aí, mano, que vocês vão ganhar 20% aí de dinheiro extra aí no saque, né? E fique tranquilo, mano, não tem golpe. A sede lá deles é em Curaçao, né? Vocês estão vendo aí, a casa de aposta mais segura do Brasil, mano. Então vamos voltar pro podcast que tá monstro, não tem jeito. Betão! É Betão, família, não tem jeito. A melhor do Brasil. Eu acho que essa pergunta tem muito envolvendo de que o próprio conto, o próprio fato de Ioluá ter nascido, a alegria que ela trouxe, a alegria dela provavelmente, que ela aparentemente foi uma criança que é realmente alegre, que trouxe uma alegria ao povo. Acho que isso, envolvendo a história do povo dela, foi porque justamente ela virou um conto, ela virou uma história a ser passada para as próximas gerações. Uma lição de que a vida sempre vai prosperar em algum ponto. Em algum momento, sempre vai ter uma esperança. E isso é muito foda, né? Porque, tipo, a gente tá aqui hoje, né, século XXI, e a gente ainda sabe da história dela, né? Porque foi passado, né? Então até o povo dela conseguiu transcender até a gente, né? Através da história dela. Muito foda, muito foda. Estão gostando, estão gostando. É isso aí, velho. Então, Estamos competindo. não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar a esse tópico? E, tipo, qual foi o ponto favorito de vocês na história, né, nesse conto aí? O que vocês mais gostaram? Eu acho que foi justamente a lição de moral. Eu sei que não tem uma lição de moral bem clara, mas normalmente contos, eles são feitos para isso, você tirar alguma coisa dele. Ou a lição de que você tira do conto de Ioluá é muito bonita. O fato da vida sempre vai ter alguma esperança, sempre vai ter algum apoio, tanto uma pessoa, tanto alguma coisa que vai trazer forças às outras pessoas. Isso é uma parte muito linda da história. Realmente, né? Foi muito interessante. É tipo um livro, por exemplo, que como eu posso me tornar uma pessoa melhor, tá ligado? E tipo assim, o autor, ele vai escrever num livro e tipo assim, ele cita tópicos importantes que você segue aquilo, entendeu? Você pega pra si. E é como é o conto dessa Ioluá, por exemplo, assim. Porque eu gostei muito da história dela, assim, que tipo, ela chegou e trouxe essa alegria para o povo, assim, essa esperança, né? Esse símbolo de esperança. Eu gostei bastante aqui do conto e provavelmente eu acho a gente tem que comprar esse livro pra ler, viado, pra pensar. Aí tem que parar pra ler também os outros contos, né? Porque não é só esse de Ioluá que tem mais muitos, né? Nosso grande mestre, né, Evaristo Macedo, ele mandou muito bem escrever no livro e tal, então aí tem que apreciar a obra do cara, né? Realmente. O cara é incrível. O cara é embaçado, né?
E brasileiro também. Um brasileiro assim, grande, né? Um grande escritor da nossa indústria brasileira, né? Então, tipo, eu, em particular, no meu ponto, eu acho muito foda a questão do nascimento, tá ligado? Porque, tipo, eu representar a vida como uma esperança, eu acho foi uma parte que eu mais gostei do conto. Que isso traz uma nova visão, né? Uma nova perspectiva para esse povo que estava tão triste, né? E essa criança muda essas coisas. Eu achei isso muito foda também. E as dificuldades continuaram, né? Mas mesmo assim. Mas mesmo assim, a esperança foi renovada, né? Isso. Por exemplo, tipo assim, é como se vou citar um exemplo aqui que não tem muita coisa a ver com o conto, mas é só um exemplo assim, e, tipo assim, às vezes o nascimento de alguma pessoa pode mudar a vida de outra. Sim. Por exemplo, de uma mãe assim que está com depressão, que ela está a parir já. Aí quando o filho nasce, ela olha o filho assim, já cria essa conexão de amor, entendeu? E tipo, quase instantânea, né? Quase instantânea. Tipo, por exemplo, parece que toda a esperança que tinha ido embora nela e tal, que ela já ia se entregar porque estava com depressão e tal, parece que isso daí sumiu, entendeu? E esse vazio que estava nela foi preenchido por esse filho, por essa filha dela, entendeu? Foi como o caso de Oluá com o seu povo, por exemplo, entendeu? O povo não tinha quase nenhuma esperança, chegou em Oluá e trouxe essa alegria e tudo que faltava para eles, entendeu? Entretanto, mais algum ponto? Não. Vamos comentar então, rapaziada. É isso, né? Eu queria agradecer os convidados que estão aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado aí por vir aqui, vocês né? aí, vocês foram Certo? incríveis, viu? Nos vemos aí em uma edição futura, quem sabe, né? Quem sabe o podcast parte 2. O Strange Podcast aí pode ter aí, né? Edição 2. Edição 2, assim por diante, né? Então vocês fiquem ligados aí no nosso podcast e sigam aí acompanhando aí a gente nas nossas redes sociais, né? Vou deixar aqui nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook. E é isso, família. Curte, compartilha. Curte, compartilha, dá like, mande pra sua mãe, pro seu tio, comente nos comentários aí, se você tá aqui até o final, comente cachorro, né? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por estarem assistindo até agora, né? A gente fica por aqui, né? E é isso, mano.